Fala galera, beleza com vocês? Todd na área com mais uma aula sobre filosofia, os pré-socráticos, galera. Filósofos que antecederam a Sócrates. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Começar aí com a introdução falando dos pré-socráticos e a busca pela arché. Os pré-socráticos, na verdade, são os pioneiros, vejam bem, da investigação racional acerca do cosmos, lançando a physis como campo de análise para se chegar à arché. Esse período se compreende desde o século 7 a.C. até o século 5 a.C. Na verdade, galera, os pré-socráticos podem ser divididos em dois grupos e você precisa saber disso. Os dois grupos são os monistas e os pluralistas. Monistas, na verdade, compreendiam que o cosmos era composto por apenas um único princípio. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides e Zenão fazem parte dessa vertente aí, desse grupo. Pluralistas entendiam que o cosmos era composto por dois ou mais princípios. Os defensores eram Pitágoras, Empédocles e Demócrito. Outra característica dos pré-socráticos eram as escolas a que pertenciam. Podemos destacar pelo menos três delas. A escola jônica, itálica e eleata. Escola jônica participavam Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto, além do Heráclito de Éfeso. Já na escola itálica temos como participante o Pitágoras, e a escola eleata nós temos o Parmênides de Eleia e o Zenão de Eleia. Vamos falar um pouquinho sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto compreende o ano de 623 a 546 a.C. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da história, e as suas observações da natureza o levaram a concluir que a água seria o elemento que estaria na raiz da arché, uma vez que todo ser, em maior ou menor quantidade, necessitaria de água para sua subsistência. Dessa forma, segundo Tales, a água estaria na base de tudo o que existe, sendo ela o princípio do cosmos, bem como da vida. Já Anaximandro de Mileto, de 610 a 547 a.C., discípulo de Tales, Anaximandro apresentou um diferencial nas suas conclusões sobre o elemento primordial da arché. Seu pensamento fugiu da ideia da physis. Para ele, o elemento fundamental deveria ser algo maior que os elementos materiais. E assim, Anaximandro determina que a origem de tudo era o apeiron, um termo grego que pode ser traduzido como indeterminado ou infinito. Anaxímenes de Mileto, 588 a 524 a.C. Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro. Seu pensamento representa um retorno aos elementos físicos. Após observar a natureza, ele concluiu que o princípio originário era o ar, visto a sutileza do ar em estar em todo lugar, preenchendo todos os ambientes, todos os espaços, bem como a sua capacidade de transformação quando condensado, passando a ser sólido ou líquido, e também como se tornar fogo ou gasoso quando rarefeito. Já Pitágoras de Samos, grande Pitágoras, importante matemático e filósofo, de 570 a 490 a.C., postulou um princípio bastante peculiar em relação aos demais filósofos. Sendo ele grande estudioso da matemática, ele veio afirmar, na verdade, que eram os números o princípio originário do cosmos. Após concluir que a harmonia dos acordes musicais só era possível a partir de proporções aritméticas, concluiu Pitágoras, cosmos, sendo considerado harmônico, deveria ser constituído pelo mesmo princípio. E aqui eu faço uma alusão para você estudar, sabe o quê? O número de Deus e a sequência de Fibonacci. Heráclito de Éfeso. Heráclito, de 535 a 475 a.C., postula como origem do cosmos o movimento. Para ele, no cosmos, existe um eterno fluir das coisas. Tudo muda, nada permanece. Esse é o princípio chamado de eterno devir. Ele concebe que existe uma guerra dos contrários que dá origem a tudo que existe. Por exemplo, podemos identificar o frio por quê? Porque já estamos sentindo o calor. O úmido, porque sentimos o seco. A vida, porque sabemos da morte. E assim sucessivamente. Para Heráclito, o princípio físico que regeria esse movimento seria o fogo, pois
por meio desse fogo, tudo que é deixa de ser e passa a ser. Bonito, né? Parmênides de Eleia, 510 a 470 a.C. Parmênides mudou o eixo da busca realizada até esse momento. Ele parte da ontologia, ou seja, sua análise se concentra no ser. Ele faz crítica aos pensadores anteriores por dar valor demasiado aos sentidos, considerando que esses, embora plausíveis, não sejam fonte segura de conhecimento, dada a possibilidade deles estarem enganados. Então, determina que o princípio deveria ter uma natureza puramente racional, pois a razão é o único meio seguro de se conhecer. Foi então que Parmênides de Eleia postulou que o princípio originário era a imutabilidade do ser. O seu pensamento constitui-se a partir da observação da forma e da matéria, segundo a qual seriam imutáveis e eternas. Para ele, embora possamos observar o movimento nas coisas, esse movimento é uma ilusão, pois leva a crer que as coisas passam e deixam de existir. Entretanto, essa ilusão ela é logo verificada quando observamos que, por mais que tentemos, jamais poderemos conceber uma coisa sem forma e sem matéria. Logo, ambos constituem-se como substância de tudo que existe, jamais deixando de existir, não aceitando assim o princípio da contradição como base da existência. O ser, ele é, e não pode não ser. Empédocles, de 490 a 430 a.C., defendia que a origem era fruto da união e separação dos 4 elementos naturais: terra, fogo, ar e água. A união deles daria a origem de um determinado ser e sua separação à corrupção desse mesmo ser. O que promoveria essa união e separação, na verdade, seriam 2 princípios: o ódio e o amor. Demócrito, 469 a 370 a.C., destaca-se na química por postular que o átomo era o princípio originário. Segundo Demócrito, ele existe em infinito número de partículas indivisíveis e indestrutíveis, que ao se unirem dão forma a um ser e a sua separação leva à sua corrupção. Já Zenão de Eleia, de 488 a 430 a.C., o seu argumento mais célebre foi a corrida de Aquiles contra a tartaruga. Trata-se da seguinte colocação: Aquiles, que é o herói da mitologia grega, teria apostado uma corrida contra uma tartaruga, dando a essa uma vantagem na largada. O que ocorre é que, segundo Zenão de Eleia, Aquiles jamais poderia alcançar a tartaruga, pois para alcançá-la, Aquiles deveria percorrer a mesma distância que a tartaruga percorreu. Entretanto, a tartaruga continuaria a se deslocar, fazendo manter o distanciamento entre os dois. Portanto, Aquiles deveria repetir a distância na esperança de alcançá-la, ao passo que a tartaruga permaneceria a se locomover. É assim, pessoal, que a tarefa de Aquiles cairia na impossibilidade, pois esse movimento se repetiria ao infinito, uma vez que o espaço pode ser dividido da mesma forma. Esse pensamento ficou conhecido como paradoxo de Zenão, e trata-se de uma falácia, visto que, embora pareça racional e lógico, não possui uma relação direta com a realidade. Galera, vamos para os exercícios, tudo bem? Questão número 1. O que os pré-socráticos buscavam saber? Letra A, matemática? Não. A arqué, letra B? Perfeito. Arché, arqué é a alternativa correta para a questão número 1, que é aquilo que os pré-socráticos buscavam. Questão número 2. Quem eram os pensadores de Mileto? Letra A, Tales, Anaximandro e Pitágoras? Não. Anaximandro, Anaxímenes e Empédocles? Não. Letra C, Empédocles, Pitágoras e Tales? Não. Letra D, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto são os pensadores, então, que se refere à questão, portanto, letra B. Já na questão número 3, fala assim, qual foi a teoria que Demócrito criou? Letra A, atomismo? Perfeito. Lembrando que para Demócrito estava tudo relacionado a átomos, a sua separação e a sua construção. Questão número 4, última. O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem à cosmologia, sendo a determinação da physis, que é o princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e de suas transformações, ponto crucial de toda a formulação filosófica. Neste contexto, Demócrito afirma ser realidade percebida pelos sentidos ilusória. Ele defende que os sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável, transitória, que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos aprendam as mutações das coisas, no fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram. Assim, a realidade é uma coisa e o real é outra. Para Demócrito, a physis é composta, letra A, pelas 4 raízes: o úmido, o seco, o quente e o frio? Não. Letra B, pela água? Não. Letra C, pelo fogo? Não. Letra D, pelo ilimitado?
Não. Letra E, pelos átomos? Perfeito. Demócrito, na verdade, ele afirmou que a físis eram os átomos que se uniam de diversas formas para originar tudo que existe. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. E olha, vou te falar, pré-socrático é um período muito importante para os vestibulares e também para outras provas e concursos. E sabe por que você tem que se inscrever e curtir esse canal? Por quê? Porque existem outras aulas ali, ó. Acompanha a playlist de filosofia e eu espero que você possa então tirar uma boa nota. Um beijo, tchau, galera!